Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus possa nos alcançar em mais esta manhã. Gostaria de que, nesta manhã de preparação, nosso coração igualmente esteja aberto para recepcionarmos a palavra do Senhor. E assim, certamente, extrairmos verdades profundas para o alimento de nossa alma, a alma vivente que somos todos nós. Neste momento, gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, concluirmos o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Bom dia para meus irmãos em Cristo aí em Recife. Por favor, vamos orar. Senhor Deus que estás no céu, santificado seja teu nome, Senhor. Muito obrigada, Deus Santo de Israel, por mais um dia ter a oportunidade, Senhor, de estar na tua santa e gloriosa presença. Obrigada, Senhor, por mais um sábado que tu já nos concede aqui na Austrália, Senhor. E pelo dia de preparação que estará sendo feito aí em Recife, Pai. Obrigada porque pela tua grande misericórdia, pelo teu grande amor, tu nos concede que possamos te adorar mais uma semana. Diante de tanta dor, de rumores de guerra, fome, terremotos, de tantas coisas, Senhor, mas estamos aqui, papai querido, papai amado, para te adorar, Senhor. Derrama teu Santo Espírito sobre o pastor Cícero, Senhor, para que mais uma vez ele possa falar de ti, inspirado pelo nosso amigo Espírito Santo. Abençoa cada irmão que está presente e aqueles que também não estão, Senhor, que por alguma razão não puderam estar. Cuida de cada um de nós e nos ajuda a viver e ter uma vida de comunhão contigo, Senhor. Eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Voltem ao texto do Evangelho de Mateus, capítulo 10. Vamos, como dissera, concluir a partir aí dos versículos 40 até o verso 42, aonde, nesta sessão em particular, diante de tudo que temos acompanhado, visto, as advertências de Jesus sobre as dificuldades a serem enfrentadas em, eu diria, seio particular, e então, no contexto de cada ambiente que esses que foram comissionados para levar o Evangelho iriam, de alguma forma, se depararem. E aí, certamente, também teriam de cuidar para não perderem a confiança diante dos desafios que eram reais, assim como são igualmente para nós. Contudo, para o fiel sempre há recompensa. E é neste contexto que esses versos, agora, diante do que Jesus já havia advertido, provoca também um resultado positivo, lembrando que o trabalhador, além de ser digno do seu salário, também é digno do seu descanso. Dentro deste contexto, nós podemos verificar o quanto Jesus também é verdadeiramente enfático, honesto, de deixar claro que a vida religiosa não é sempre um turbilhão de problemas. Há instantes de, então, o que a gente chama alegrias, mas temos de nos lembrar que a alegria não é o que os céus nos promovem. Eles nos promovem, na verdade, felicidade. E há algo distinto entre estar alegre e ser feliz. Vejam que nas bem-aventuranças, por onde já passamos em observações aqui em diversas manhãs, analisando uma a uma, a Bíblia não trata de alegria, mas exatamente de felicidade. Né? Em outras palavras, makarios, que é a expressão utilizada, nós temos de entender que felizes
são aqueles, portanto, que se submetem ao Senhor. Então, qual a diferença entre estar alegre e estar feliz? Tá? A alegria, na verdade, é uma situação circunstancial, na qual qualquer pessoa pode deparar-se com um momento que providencia aquela situação que ele se sente, portanto, bem. E aí o extravasamento de sorrisos, de, então, manifestação corpórea em conexão com o episódio realizado. A alegria pode vir de várias facetas da vida humana. Às vezes, os que se alegram com as piadas, inclusive quando elas são até agressivas, desrespeitosas, em alguns momentos até blasfemas, né? Quando usa o nome de Deus para criar no ambiente determinados tipos, portanto, de manifestações corpóreas, tomando nesse aspecto a palavra alegria. A alegria pode vir igualmente por situações agradáveis, do ponto de vista de um nascimento de, então, um pintainho, ou de uma criação que você tem de uma cadela que, de repente, portanto, dá à luz a diversos, então, eu diria, animaizinhos, e você, então, se alegra com essas coisas, né? As cenas podem provocar em você esse tipo de, então, sentimento. Mas os céus, reitero, os céus, nosso Deus não nos apresenta, de fato, na Bíblia, uma sugestão para a alegria. Reitero, esta palavra ela é muito difícil de você encontrá-la na Bíblia, no contexto que envolve a vida cristã, os desafios. Na verdade, o que nós temos na Bíblia Sagrada é exatamente a oferta dos céus de felicidade. A distinção é que a felicidade é um estado do espírito, é um estado da alma. A alma vivente, portanto, ao encontrar a graça em Cristo Jesus, o Espírito Santo, portanto, provoca em nós e cria em nós um estado, portanto, de satisfação em Cristo. Você pode não estar sorrindo, você pode não estar, portanto, manifestando nos músculos da face nenhuma recepção que poderia ser interpretada como alegria. No entanto, o seu estado de relacionamento com Cristo está estreito e numa felicidade tão profunda que não é mais, portanto, o corpo que se manifesta, mas, então, em particular, a nossa, eu diria, forma de viver, de sentir, de entender, nos torna felizes em Cristo Jesus. Então, observem que a expressão felicidade é diferente de estar alegre. A Bíblia registra que felizes são os mortos. Ora, percebe que nesse aspecto não existe manifestação corpórea? Percebe que nesse aspecto, portanto, como que pode um morto ser feliz se ele não exterioriza, se ele não pensa, se ele, portanto, não reage? É que não se trata de felicidade como se confundir com alegria. Felicidade, reitero, é um estado da alma. É a convicção que se impregnou pelo Espírito de Deus em nós, que as adversidades não têm influência, e também os desprazeres, nem tanto sobre aquele que já está em Cristo Jesus. Então, observe essas questões, para que você, então, não confunda o que nós vamos ler a partir de agora. Então, o que o Senhor está nos prometendo não são momentos de alegria, não tem a ver, reitero, com circunstâncias que provoquem em nós determinadas reações. É um estado da alma, é o fruto do Espírito, a felicidade. E os céus nos promovem a felicidade? Claro que sim, mesmo porque a vida não é só tropeços, né? Desgraças, desafios, problemas, circunstâncias adversas. Observe que o conteúdo do cristão a ser buscado não está, portanto, nas coisas que elas são passageiras. Observem
então, a linguagem dos céus. Mateus, então, capítulo 6, ele reclama que busquemos ao Senhor em oração. Ele nos insta a orar, mas ele também nos insta a entender que o reino dos céus é mais importante do que o reino desta terra, porque essas coisas aqui, elas são passageiras, mas o estado de felicidade é em Cristo. Cristo não passa, a felicidade também não passa. Então, esta compreensão provoca em nós de entender de que, de alguma forma, todas as circunstâncias adversas, elas terão fim, mas a recompensa, ela é duradoura, ela é, portanto, eterna. A felicidade é um dom de Deus, é uma oferta de Deus para aqueles que creem. Então, por favor, não confunda alegria com felicidade. Por isso que os versículos que vamos ler devem ser recepcionados sobre esta perspectiva de felicidade e não de alegria. Quem vos recebe a mim? Melhor, quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe, a mim, me recebe. Frase bastante impactante, amado. Dizendo, em outras palavras, os embaixadores do reino, ao chegarem, portanto, em determinados ambientes e serem recepcionados por estes, não estão recebendo o mensageiro que ali se encontra, mas o próprio Jesus. Que coisa, amado. Então, que responsabilidade repousa sobre mim, sobre ti, de entender que nós somos embaixadores de Cristo Jesus. E quando, nesta condição e responsabilização, saímos para levarmos as notícias do reino, para, então, inclusive, ofertarmos às pessoas, porque já somos partícipes do reino, que elas também, conjuntamente conosco, possam viver felizes no reino, ao serem, portanto, receptivas da mensagem, elas não estão recepcionando a nós, mas o próprio Jesus. Porque a mensagem a nós não pertence. Lembram de ontem o que eu lhes falei? O evangelho foi forjado no céu e não na terra. É forjado no céu para a terra, mas ele não é da terra. Portanto, quando levamos o evangelho, devemos estar conscientes disto. Somos embaixadores de Cristo Jesus. E aí, essa expressão que os evangelhos usam, o enviado, o mensageiro, o comissionado, essas expressões, elas têm um sentido muito forte, porque os judeus bem sabiam o que significava ser um mensageiro, um embaixador. E, igualmente, você deve lembrar que uma embaixada em qualquer país que seja receptivo, signatário do país, portanto, o que a gente chama enviar em comprometimento, ou que, então, envia um representante seu para um território chamado, portanto, embaixada, devemos nos lembrar que, embora esteja num terreno, num território, numa geografia distinta do país originário, naquele lugar, aquela circunstância, aquele pedaço, portanto, de terra ali, aonde está a representação do país, então, o que a gente chama signatário, é necessário lembrar que naquele território é uma extensão da geografia do país. E aí há uma série de regras e de respeito naquele ambiente. Você pode estar, por exemplo, em Israel, falando no contexto atual, e você, portanto, enquanto está em solo israelita, você se submete às regras que estão naquele território. Mas se você adentra para a embaixada brasileira, Israel já não tem mais influência naquele território. Essas regras são respeitadas, a ponto de que ali as regras que a ti se submetem são todas as que derivam, portanto, do Estado brasileiro. Isto você compreende, Amar? Então, aplique o mesmo raciocínio aqui. Observe, vamos voltar ao verso 40. Quem vos recebe a mim, me recebe.
Quem vos recebe a mim, me recebe. Em outras palavras, o território onde vocês estiverem, embora seja um território estranho, vocês são estrangeiros naquele território. Mas, se o território vos recepciona, portanto, não é mais um território estranho, mas torna-se território, portanto, de Deus. É um território divino, porque recepcionou aquele que foi enviado. Que coisa profunda, não? Em outras palavras, podemos estar em terras estranhas, mas se aquilo que era estranho, aquilo que a gente chama em latim de alea, aquilo que é de fora, se torna, portanto, agora receptivo para aquele que é estranho, não há mais a estranheza, mas a comunhão, a unidade, a recepção comum. E talvez para vocês, minhas irmãs, que estão aí quase do outro lado do mundo, na Austrália, que já tiveram essa oportunidade, com milhares e milhares de pessoas, saem da sua terra natal e vão para um território totalmente diferente, com cultura diferente, com comida diferente, com forma de pensar diferente, com língua diferente. Mas o que nos une, aí eu chamo, portanto, da antífona celestial. A regra não é a língua, não é a cultura, não é o território, mas a linguagem dos céus. Embora numa terra estranha, são um conosco aí, porque o mesmo Deus a quem servimos e a igreja a que vocês assistem recepcionaram a vocês porque participam da mesma verdade em Cristo Jesus. Que coisa, não? Embora numa terra estranha, agora a terra não é mais estranha, a fé é a mesma, as verdades são as mesmas. Esta é a universalização do Evangelho. Por isso que nenhum território deveria e nunca ficará, nem deveria e nunca ficará, sem a presença exatamente de um embaixador do Senhor, porque a terra, como diz o profeta Abacuque, se encherá do conhecimento de Deus. E isto, então, deveria nos levar à impressão que não existe aspecto de cultura, de etnia, cor de pele, que o Evangelho, portanto, não possa unir, porque ele não foi forjado aqui na Terra. Isto nos dá uma satisfação, torna-nos, de fato, felizes em Cristo Jesus, e não alegres. Daí, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Percebe a linguagem, então, aqui, tripartite de Cristo Jesus? Vamos observar. Veja o verso. Primeiro, quem vos recebe. Então, o pronome aqui, eu diria que está para representar a segunda pessoa do plural, nós, ou vós. Então, aqui nós temos um pronome, na verdade, que está dizendo, vos recebe. Recebe a quem? A vocês. Então, observe que o pronome está tratando da parte humana. Quem, e aí vamos botar no singular. Ti, o pronome, portanto, aqui. Então, nós teríamos um pronome oblíquo, que está, nesse sentido, representando uma coletividade, porque foi o grupo que saiu, os 12 que foram enviados. Então, o pronome localiza pessoas. Agora, observe o outro pronome, que é o pronome, portanto, aqui também oblíquo. Observe mim. Nesse aspecto, a quem se refere o pronome? A Jesus. Logo, nós temos presença humana, presença do Filho, e agora veja, portanto, o outro pronome, que é aquele. Está representando quem? O pronome aqui, ou recapitulando quem? Deus o Pai. Então, em outras palavras, Deus envia Jesus e Jesus, portanto, envia a sua igreja. Logo, veja que nesta ordem sucessiva, nós temos a presença, então, da divindade. Isso deveria nos levar a um respeito, a uma conscientização tão profunda de que quando sairmos para levar o evangelho do Senhor, ergamos nossa cabeça e entendamos que estamos levando a divindade à casa de alguém. Que coisa!
E, às vezes, quando perdemos de vista esse sentido, saímos como que se estivéssemos levando coisas nossas. E aí, ao invés de impactarmos as pessoas pelo poder do Evangelho, queremos impactá-las por aquilo que nós, então, estamos levando. Amigos, não é assim. Você, quando sai para falar de Jesus, você deve lembrar que os céus repositaram, portanto, coisas solenes. E o repertório dos céus é que apresentemos a Cristo, que apresentemos o amor de Deus, que enviou Jesus. Quando você pega a ordem mais, eu diria, coesa e mais, eu diria, plural, no Apocalipse, a ordem é de que, então, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para revelar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, por intermédio do seu anjo, notificou a João. Na ordem, nós temos uma sucessão de, então, agentes participativos. Jesus, Deus o Pai, anjos, igreja, seres humanos. Nós precisamos nos lembrar que não estamos sozinhos quando estamos numa residência a falar do amor de Deus. Ali anjos estão presentes para notarem, recepcionarem como aquela pessoa está com o coração aberto ou não para receber a Cristo Jesus. Ao bater palmas em uma casa, ao tocarmos na porta de alguém, você deveria lembrar que ali, na linguagem bíblica, está, portanto, alguém que está batendo a porta. Como no Apocalipse é dito, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e entrar, eu entrarei em sua casa. E aí se torna hóspede. As coisas naquela casa passam a tomar outro sentido. Então, introjete isso em sua memória. O Evangelho não é só desafio, não só é enfrentar, eu diria, problemas. Há uma recompensa. A recompensa de entender que estamos levando o que ninguém nesta terra possui, exceto os que de fato têm felicidade em Cristo Jesus, o estado da alma. Então, quando alguém sai acabrunhado, triste, fazendo as coisas porque alguém pediu para fazer, não é uma disposição em Cristo Jesus, o evangelho não será recepcionado, não há impacto, porque você sai com cara triste, decepcionado, indisposto, mas como que deveria ser? Alegria? Não é alegria. Percebe o que é? É exatamente felicidade de fazer a obra para o Senhor. Estou feliz de ser um representante de Deus nessa terra. Você entende isto? Então, aqui, o verso, portanto, comunga essa informação tripartite. Seres humanos, Jesus e Deus o Pai. Que coisa profunda. Agora, vejam, em que ordem eles saem? Na ordem de Cristo. Mas imbuídos, movidos por quem? Pela presença singular do nosso amigo Espírito Santo. O Senhor Jesus, então, diz que eles precisavam ter poder, não na fala, não, então, pelos requisitos do conhecimento humano, mas poder que deveria descer sobre eles, o Espírito Santo. Você entende isto? Então, amigo, lembre-se que quando você adentra a casa de alguém para ministrar a palavra do Senhor, você está na presença de Deus. Que aquele ambiente se torna, de fato, um pedacinho do céu na terra, onde Deus o Pai, Deus o Filho, Espírito Santo, anjos, estão naquele momento fazendo com que aquela casa seja limpa das arestas que, por alguma razão, devem estar impregnadas de demônios, de vida dissoluta, de malandragens, de palavras de baixo calão, de um ambiente hostil, ridículo. Mas quando chega a luz, as trevas se dissipam. Se aperceba disto, por favor. E aqui, então, quando recebe um profeta, observe o verso 41, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E aí vem, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos,
A quem o Senhor está se referindo? Quem são esses pequeninos? A estes pequeninos, na verdade, que estão indo, por ser este meu discípulo. Em verdade, eu vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Quando saímos levando, na verdade, a água pura do Evangelho. E aí, quem é um destes pequeninos a quem Jesus está se referindo? Volte ao texto e veja o contexto. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, observe, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Em outras palavras, quando chegamos em algum ambiente que se recepciona, não é a nós que está se recepcionando, mas a Cristo. Mas quando nos tratam com respeito, este ato desta pessoa, os céus registram. Quando alguém, portanto, te oferece com alegria a graça e alegria, porque é uma circunstância, não estou falando de felicidade ainda, te recebe com alegria, então, ali, inclusive, você diz, olha, estou voltando tal dia para que a gente continue estudando a palavra de Deus, e você chega, você já começa a ver a diferença no ambiente. A pessoa está expectante, está esperando, ela até bota uma toalhinha nova na mesa, você começa a ver as recepções, e aí você diz, Senhor, não é para mim, então não se envaideça, não é por causa de tua presença, é por causa da presença de Cristo. O lar começa a modificar-se, as pessoas começam a tomar outro rumo na vida. E elas, então, entendem que, a partir do momento que Jesus chegou, a felicidade chegou. Nós não estamos levando para as pessoas encrencas, nós estamos levando o evangelho da paz. E aí vem um detalhe, só que nós estamos entrando em um território que ainda não é a embaixada do Senhor, você percebe? É um território que precisa ser conquistado. E aí, quando o Espírito de Deus trabalha naquela vida e, de fato, a pessoa se entrega a Cristo, aquele território que outrora era, então, pertencente ao regente deste mundo, se torna a embaixada do Senhor. E ali, todos que, então, um dia chegarem àquela residência, vão, portanto, estar em território santo. Por isso que a casa de um crente, a casa de um fiel servo do Senhor, está nesse contexto que aqui se põe. Ele é profeta, ele é um justo, e é claro que quem vem à minha residência não pode encontrar a mesma coisa que encontra na residência de um ímpio. Você entende a diferença daqueles que servimos a Deus e aqueles que não servem? Mas a recompensa virá, não porque você merece, mas porque Cristo te ama, porque Cristo te quer. E aí, é claro, o galardão da vida eterna é ofertado. Mas como isso acontece? Porque há uma atividade a ser desempenhada, os embaixadores do reino. Eu sou muito impactado com essa expressão, porque no original significa exatamente aquele que representa um governo. E nós estamos representando um governo não terrestre, mas o celestial. Amigos e irmãos, eu vos apelo e, ao mesmo tempo, vos instigo, pela autoridade que Cristo nos dá em sua palavra, de que você seja um embaixador do reino, que você conquiste terras para o Senhor, que você conquiste espaços para o Senhor, a fim de que você compreenda exatamente isto, de que Deus te usa a mim igualmente, para que no território que nós possamos chegar, as trevas possam se dissipar e a luz do Evangelho fazer a reforma que é necessária. Quantos lares, né? Você que já tem tanta experiência de pregar o Evangelho, deve ter entrado, quanta confusão, quanta desgraça, mas quando você chega, os demônios não podem resistir, porque você não está sozinho. Há uma comissão de autoridade que te acompanha. Jesus disse, receberam a estes que eu enviei?
receberam a mim mesmo. E recebem também aquele que me enviou. Quem poderá resistir ao Deus Todo-Poderoso? Que trevas poderão permanecer num ambiente onde Deus está presente? Que demônios poderão suportar a presença singular de Cristo Jesus? Você sabe, então, a razão agora por que, então, o ambiente entra numa batalha? Porque se nós pudéssemos abrir os olhos, e se o Senhor nos desse esta visão distinta, veríamos a guerra que está, então, no que Paulo chama de potestades, essas potestades que se encontram no mundo, então, acima de nós, não o mundo físico, possível de nós olharmos, sim, se Deus nos permitirmos, as guerras que estão travadas entre os anjos de Deus e os anjos das trevas. E aí a vitória não é em relação, portanto, à nossa presença, mas à presença de Cristo. Então, quando você abre a palavra de Deus, e ali você ministra, como eu sou impactado com isso, quando eu vejo os olhares das pessoas começam a modificar. E a alegria não. A felicidade em nós é profunda, porque nós estamos num estado de alma, de felicidade em Cristo. E começamos a ver que a bebida já não mais aparece, o fumo é tirado de dentro de casa, a casa toma outro rumo, a ordem, a decência, a comunhão, e de repente você vê o grito de libertação. Sim, eu aceito Jesus como meu salvador pessoal. Como você não se alegra? Como você não se satisfaz com isso? É esta recompensa. Não tem a ver em um pacote de alimento, de vestes que você pode minorar o sofrimento de alguém. O evangelho não pode ser trocado por essas bugigangas. Não só de pão as pessoas necessitam, mas além e para além dessas coisas, a santa palavra de Deus. Então, meu querido amigo e irmão, ao saíres, levando a mensagem de salvação, jamais esqueça que os céus comissionaram, portanto, poder, presença, autoridade, para onde você vai entrar, em que lugar você vai tocar. É exatamente no manicômio? Estás indo, portanto, para uma cadeia pública, para um presídio? Você deve lembrar-se que naquele lugar, com a tua presença, havendo recepção, ali aquilo se torna a embaixada do Senhor. E enquanto ali a graça de Cristo for recepcionada e aceita, o ambiente, portanto, é outro. Você entende isto? Esta é a razão porque nós precisamos nos lembrar que existe, de fato, uma guerra não entre irmãos. Esta é muito frágil, esta é muito pífia. Nós temos irmãos com guerrinhas bestas, um contra o outro, por causa de cor de parede de igreja, por causa de tipo de ventilador, bancos. Isso é uma guerrinha pífia. Se você e eu pudéssemos ter a chance de vermos, desculpem, o que está acontecendo exatamente, a luta que se trava entre anjos do Senhor tentando expurgar do ambiente os anjos imundos, você então entenderia o que é de fato o Evangelho. Quando nós não temos esta visão, esta compreensão, você simplesmente acha que está cumprindo um papel para o pastor, para a igreja. Não. Você aceitou o chamado para ser embaixador do Senhor? Então seja feliz nesta missão. Embora sabendo que as dificuldades são reais, mas a recompensa também é real. Você entende? Jesus é honesto no instante que diz, isso vocês vão enfrentar, mas ele também é honesto em dizer, mas vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês. Vocês estão saindo, estão cobertos de minha autoridade. Eu vos acompanho. Eu sei onde vocês estão. Sei o que vocês vão enfrentar. Mas na casa que vocês baterem, chamarem a atenção, e eu for aceito, lembrem-se disto, o justo receberá a sua recompensa. Que Deus te use, amigo e irmão, para que sejas de fato um conquistador de territórios para o Senhor. E este Evangelho do Reino
louvado seja Deus, será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então o fim virá. Você entendeu o recado? Tens tido a alegria de seres uma embaixatriz, de seres um embaixador? Se ainda não, nesta manhã de preparação aqui para nós no Brasil, e para vocês, minhas irmãs, que já estão no Santo Sábado, se quedem diante de Deus. Peçam-lhes a autoridade e reclamem que Ele vos dê as palavras certas, a coragem, mas, acima de tudo, o amor para saírem a bater em casas. E muitas vezes, se o meio não é este para onde você está, manda uma mensagem pelo WhatsApp. Convidem pessoas, abram espaços para que o Rei do Universo conquiste a terra pela sua palavra. O Senhor não depende, portanto, de terra, de geografia. Ele depende da melhor e mais singular geografia, que é o coração humano. A estes que abrem, ele entrará e fará morada. Que você seja este caminho através do qual o Evangelho se processa. Meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que Tu nos dês, Senhor, a convicção, mas, acima de tudo, a disposição para fazermos com que este Evangelho do Reino chegue aos rincões desta terra. Nos usa como Teus embaixadores. Eu te suplico esses favores e te agradeço. No poderoso e santo nome de Jesus. Amém.